O ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele encaminhou um ofício à Polícia Federal determinando a abertura de um inquérito para investigar a utilização de um programa de espionagem operado pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, capaz de monitorar a localização de cidadãos em todo o país. O documento cita a possível prática de crimes contra a administração e de associação envolvendo a utilização do sistema. As investigações devem mirar na identificação de quem foram os alvos do monitoramento, além dos agentes públicos responsáveis pela atividade. Em nota, a ABIN confirmou ter utilizado a ferramenta, mas informou que o contrato foi encerrado. De acordo com Flávio Dino, a agência não pode perseguir pessoas, o que só ocorreu, abro aspas, no tempo da ditadura militar, fecho aspas. Ninguém está sendo perseguido no país, professor Marcelo Suárez. Bom, da perspectiva dele, eu posso dizer, realmente, nenhuma agência de inteligência pode perseguir pessoas. Algo que só ocorreu em Cuba, Nicarágua, Venezuela, Coreia do Norte, União Soviética, antiga Iugoslávia, na Alemanha Oriental. Em síntese, o serviço de inteligência é utilizado para investigar pessoas e não é essa a atribuição de um serviço de inteligência. São 14 horas e 31 minutos. Continuando, no caso específico do contrato, é um software que foi contratado por um serviço de inteligência para fazer o seu trabalho. A questão é simples. Se vão abrir aquilo que foi feito, pode colocar toda a atividade de inteligência do Brasil sob risco, porque certamente eles deveriam ou poderiam estar trabalhando na contra-inteligência. São 10 mil aparelhos que podem ser monitorados automaticamente. A partir de os trabalhos que são feitos por agentes e por analistas para identificar quais são os alvos, focos de personalidades que possam estar aqui no Brasil tentando, de alguma maneira, atuar contra o interesse do povo brasileiro ou o interesse nacional. O que Sua Excelência, o ministro, está fazendo? Está dizendo que esse software foi utilizado para investigar cidadãos brasileiros. Talvez o ministro não saiba, mas existe todo um sistema de monitoramento e acompanhamento das atividades de inteligência no Brasil que no Congresso tem que prestar conta. Então não precisa jogar para toda a sociedade algo que simplesmente vai prejudicar o país. Já tem um local para fazê-lo, que deveria ser feito, se não estiver sendo feito, e que já deve ter sido feito, caso tenha ocorrido. Isso, neste caso, sim, é uma manobra diversionária ou diversionista, para desviar a atenção, mesmo porque o que se deseja com isso? Retirar a ABIN, que para mim já estava errado onde ela estava, no Gabinete de Segurança Institucional, para colocar a ABIN na Casa Civil, que era essa uma das propostas. Ora, a ABIN não deve estar em nenhum desses lugares, ela deve estar num departamento separado, respondendo direto para o presidente da República, e não submetida a alguma autoridade qualquer para fazer ali atividades que possam não ser de inteligência externa, ou seja, espionar aqueles que possam estar querendo prejudicar o Brasil. Isso que Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, está fazendo é que é um desserviço. E não há nenhum desrespeito ao Estado Democrático de Direito, porque esse software é utilizado em vários lugares do mundo e ele é utilizado exatamente para que a inteligência faça aquilo que deve, aquilo para o qual ela paga. O que estão querendo fazer? Atribuir este software a uma atividade de inteligência supostamente a mando do chefe do Gabinete de Segurança Institucional para cumprir ordens do presidente da República de então. É mentira. Isso não é colocado desta maneira. Uma suposição tem que ser investigado, identificado? Sim, no órgão adequado, que é o Sistema de Controle da Atividade de Inteligência do Brasil, que tem inclusive o Congresso como um dos palcos para tanto. E não jogar na mídia para fazer uma manobra de diversionismo, buscando culpa para o presidente da República. Aliás, quem deu furo dessa notícia foi o jornal O Globo e ele usa o verbo poderiam. O software tem a capacidade de inspeção, de seguir, Posso só fazer uma de investigar até 10 mil. E eles usam a palavra, então, até 10 mil brasileiros poderiam ter sido. Este é o verbo. Só para fazer uma coisa, eu fico imaginando na flexibilização da lei das estatais, o que não poderá acontecer no Brasil com a multiplicação por 4 das verbas de publicidade. Exatamente. Só para dizer isso. Só isso para a gente encerrar. Olha, o poderiam é o cúmulo do absurdo, porque coloca no condicional exatamente a razão pela qual existe uma atividade de inteligência, que é o condicional. O poderiam existe, mas ele não pode, porque ele segue as regras. Essa é a razão pela qual quem faz investigação interna é a Polícia Federal, porque ela só pode fazer investigação de um cidadão mediante um mandado judicial.
É o mandado judicial que você pode investigar aquele. Interno, não. Mas se tiver alguém aqui se passando por brasileiro, por exemplo, os serviços de inteligência da antiga Cortina de Ferro, eles demoravam 20 a 30 anos para formar um agente, para criar um agente para jogar num outro país. Eles faziam um percurso em que apagava a vida pregressa de uma forma tal que, quando ele chegava naquele país, ele era um natural daquele país. E o que ele fazia? Apenas isso. Tal pessoa, o Pavinato, falando não sei o quê, sentou com o deputado Daniel, que ainda é deputado, é um título conquistado. É o deputado Daniel que sentou com o Renato, sentou com a Carol, que será uma grande liderança política, sentou, e falaram tais coisas. Isso aqui é fonte primária. Entendi. O que dá para compreender é que isso pode ser utilizado em determinadas circunstâncias. E o furo do jornal o Globo foi: 10 mil brasileiros poderiam ter sido bisbilhotados, seguidos ilegalmente, em afronta aos seus direitos humanos. Mas a questão é a seguinte, Carol, eu quero te perguntar uma coisa. A gente está vendo a situação do Rio Grande do Norte, está vendo um estado dominado pelo crime. O Globo soltar uma matéria dessa sem saber que alguém foi ilegalmente perseguido, não é uma tática diversionista? Não é querer tumultuar a segurança no Brasil, usando as próprias palavras do editorial O Globo? Totalmente, Pavinato. Na realidade, o que eu sinto e o que é natural de redes sem ética, não estou dizendo que é o caso do Globo, mas em geral, é que eles buscam alguma forma de incriminar a oposição. É claro, eu nunca vou ser conivente com qualquer tipo de erro de algum governante que eu tenha votado. Pelo contrário, o cara que eu votei, eu fico mais de olho aberto ainda, porque eu coloquei meu voto, depositei minha confiança nele. Se tiver algo de errado confirmado, constatado, tem que ser solucionado e as pessoas responsáveis têm que ser punidas. Mas o que a gente está sentindo aqui, Pavinato, como você mesmo elucidou, é que está sendo uma caça às bruxas ali. Eles estão procurando motivos para incriminar o governo passado, desestruturar todos os mecanismos de segurança que tinha no governo passado. E eu também me pergunto, é um baita de um software, né? Falam que é maravilhoso. Será que a nossa polícia ou quem pode fazer a utilização desse software tem já nas mãos? Porque isso resolveria muitos problemas, inclusive na política. Lá no Rio Grande do Norte. Veja, parece que o jornalista foi pela metade. A matéria completa ele deveria seguir até o final. Ele deveria chegar na violação aos direitos humanos. Mas isso parece Isso parece diversionismo. Porque, como fez o Estado de São Paulo, ele estudou, ele leu todos os documentos para chegar à sua conclusão. Não é poderia... comprou, tá lá. Eu vou no Google, esse software faz o quê? Então vou jogar que pode. Não, o jornalismo investigativo vai até o final, porque senão é um jornalismo irresponsável. Pois bem, vocês viram, né? E eu vou vou costurar esta notícia com o que nós estamos discutindo aqui, que nós falávamos que o Flávio Dino pegou esta notícia incompleta de O Globo, que hoje em seu editorial foi contra a CPMI, que elucidaria questões de violação a direitos humanos no Brasil. Quais questões são essas? Ataque à democracia, presos provisórios que não poderiam estar presos, continuariam réus, mas não presos. A questão da não investigação de autoridades, a não revelação de imagens, as questões da competência, as violações a princípios da liberdade, garantias penais. Isso o Globo é contra. Aí ele solta um furo pela metade falando da ABIN, e o Flávio Dino diz que isso é muito sério, nós precisamos investigar a fundo, porque isso é coisa de ditadura militar. Agora, isso aconteceu, está no passado. Se tivermos vítimas dessa conduta da ABIN, elas não são mais vítimas hoje. Então é um problema que não é tão urgente, deve ser esclarecido, mas tem um problema mais urgente, que são as pessoas violadas e seus direitos mais fundamentais e garantias penais que estão presas agora, neste exato momento. Questões que o Brasil quer saber como é que se deu esse atentado à democracia. E Flávio Dino, nesse ponto, lava as mãos. Tem um inquérito. O inquérito já acabou o prazo. Não tem lei penal que sustente esse inquérito correndo ainda hoje. Então já tinha que ter virado processo. E o processo tem que ser público. Mas ao público ainda não veio nada.
Estadão disse, não houve individualização de conduta. Isso poderia ter sido feito com imagens que o governo, do qual o Dino faz parte, se nega a entregar. Agora, como é que ele pode chamar de ditadura militar uma conduta passada, sendo pivô de uma atitude de ditadura militar no presente? Renato Ribeiro. Vamos lá. Vários pontos, bastante coisa aqui, Pavinato. Primeiro, espionagem não passa recibo. Aí eu tenho que falar isso porque é óbvio, né? Espionagem não passa recibo. Ninguém vai te espionar. Não vem com crachá? Não vem com crachá, né? O Aires Brito, o ministro do Supremo, falava que corrupção também não passava recibo, né? E exatamente ele tem razão nesse ponto. E esse assunto me preocupa. Qualquer Estado que tem que ficar olhando a vida de cidadãos, ainda mais cidadãos do seu próprio país, isso me preocupa. Tanto é verdade, Pavinato, que no governo Bolsonaro se tentou comprar um software israelense que a própria ABIN disse que não tinha interesse, era um software chamado Pegasus. Isso era bastante violador. Você grampeava o celular de alguém, copiava o celular de alguém, sem o sujeito clicar em nada. Aqui só o crime pode comprar. Isso era pesado. E fui eu que, na justiça, patrocinando uma ação de um senador da República, barrei a compra por 5 bilhões de reais. Esse que vos fala, eu barrei a contratação desse software pelo governo brasileiro, um software israelense. Então é um assunto que, para mim, é muito caro. Não tem que político de esquerda, de direita, governo, ficar se metendo na vida, nas opiniões das pessoas. Isso é muito importante. O sujeito pode falar aquilo que ele tem que falar e acabou. Agora, em se tratando dos atos lá de 8 de janeiro, eu acho que quanto mais luz se jogar nisso, é melhor. Óbvio. É excelente. E daí essas pessoas estão presas. Tem denúncias já do Ministério Público, então tem muitas denúncias, que denúncia é o começo da ação penal. Então, é o nome que se dá pelo começo da ação penal. Isso já tem, essas pessoas praticaram, em geral, 8 crimes, porque tem a somatória de condutas ali previstas, pessoas que atuaram mais, pessoas com condutas que o Pavinato está muito certo em falando que a conduta o Estado de São Paulo leu todas as denúncias. Todas elas são Ctrl+C, Ctrl+V, que você muda nome e documento. Você não individualizou. Pode individualizar no curso do processo? Pode. Mas quando você não individualiza, você não pode manter preso provisoriamente. Porque você não atinge o requisito da autoria provável do crime. Então você tem que aplicar uma cautelar do artigo 319 do CPC. E não a prisão preventiva. Mas daí quem Isso errou... é uma violação. Mas aí quem errou, se nessa denúncia, se nesse início desse processo, quem errou foi o Ministério Público. Comeu bola aí, bom para a defesa, que vai apresentar, olha, não individualizou a conduta. Tá bom para a defesa. Quem está preso não tem nada de bom, meu amigo. Então, mas a defesa... Quem está lá no chilindró não tem nada de bom. Não para o sujeito, estou falando para a defesa que vai ter elementos para trabalhar. Então, a defesa penal técnica dessas pessoas vai falar, olha, a conduta não está individualizada. Então, aí o problema não é o governo, não é o Poder Executivo. O problema aí é a qualidade que essas denúncias feitas pelo Ministério Público Federal foram levadas à Justiça. Claro, meu querido, elas não têm direito a recurso. Está tudo no STF. Devia estar no STJ, elas não têm duplo grau de jurisdição. E a jurisprudência do STF não deixa conceder habeas corpus por decisão de prisão decretada por ministro do STF. Essa foi a crítica do ministro André Mendonça. Eu concederia o habeas corpus, mas não posso por conta da súmula. E concederia porque não tem conduta individualizada. Mas não posso conceder por conta da súmula. O que isso quer dizer para quem... O que isso quer dizer para quem não é jurista? Que quando você é preso em flagrante, você tem que ter audiência de custódia em 24 horas. 24 horas e meia você já tem que ser mandado embora, liberado, porque aí a prisão é ilegal. Fez audiência de custódia. Nesse momento, o juiz tem que decidir se ele vai aplicar uma cautelar, ou seja, você vai sair com uma tornozeleira, você vai ter que ficar só nessa cidade. Tem diversas medidas que não são o encarceramento provisório.
Então o juiz ele aplica uma cautelar se ele acha ali que ele tem culpa e que ele pode prejudicar o processo fugindo, amedrontando uma testemunha. Destruindo exatamente. dados, nessa audiência, mas tem que ser dito nessa audiência de custódia. Ou, se ele vê que tem lá, está individualizada a conduta de modo que eu posso falar, ele é o autor do crime, provavelmente. Tudo indica que é ele. E ele é perigoso, não pode estar em liberdade, aí ele decreta a prisão preventiva, que é a última medida, depois dos diversos do artigo 319, que são menos graves. Porque para o direito, o mais grave não é a perda da vida, mas da liberdade, porque a vida sem liberdade não é nada, dizia o saudoso professor Antônio Junqueira de Azevedo, que Deus o tenha. Bom, o que aconteceu? Essas pessoas não tiveram audiência de custódia no prazo de 24 horas. Ah, mas é uma excepcionalidade. Bom, então é estado de exceção. Uma excepcionalidade E precisa ser decretado. exceção. Por conta da escala Mas não, o Estado não consegue, não pode, fere a lei. Devia ter decretado um estado de sítio, um estado de defesa, qualquer coisa, para você suspender. Ou a própria legislação deveria considerar quando a escala da prisão em flagrante fosse muito maior. Não, mas não precisa. O governo federal poderia ter decretado um estado de defesa, porque ele pode flexibilizar. Mas ele não decretou. Ele não decretou. É tudo ilegal. Então é ilegal. Se ele não decretou, é ilegal. Era muito, devia ter decretado. O Flávio Dino, ele é jurista, e o argumento é todo ele sabe. O argumento é todo para flexibilização, né? Ah, não, mas veja bem, tal. Agora, quando o caso foi o do Lula... Quando é um traficante... exatamente. Ou quando é um traficante... Não dizendo que os dois são iguais. Exatamente. Mas as pessoas se valem do devido processo legal e não querem para os outros. Esse que é o absurdo. Porque o que travou o caso do Lula foi o descumprimento de algum processo. Foi a questão da suspeição, mas que também é uma garantia processual. É outra coisa. Bom, mas a custódia, 24 horas, o juiz tem que decidir ali. Não só não aconteceu em 24 horas, como o juiz não decidiu ali. Ele fez um relatório em baseada, mandou para o Alexandre de Moraes, ticando coisas assim. É aí depois ele que decidiu. Ou seja, não foi o juiz da audiência de custódia que decidiu. Então não houve. As prisões são todas ilegais. Pavinato, o juiz não é responsabilizado por uma coisa dessas? Crime de abuso de autoridade, mas quem é que vai? É o Senado que vai ter que quem vai fazer nunca. E aí o problema é o seguinte, a competência jurídica, segundo o Capês, que é um grande processualista, dentre outros, porque foi decretada a intervenção federal, porque foi a Polícia Federal que fez as prisões, quem deveria estar trabalhando nisso era o Ministério Público Federal do Distrito Federal e o STJ. Até porque não tem nenhum denunciado que é autoridade. Nenhum denunciado tem foro privilegiado. O STJ não. A Justiça Federal do Distrito Federal. Porque não tem nenhuma autoridade. Não tem. Se não tem foro privilegiado, tem que ser a Justiça Federal de lá. Desse ataque ter sido um grande ataque à democracia e mesmo isso. O STF... A lei processual é uma coisa, a lei penal é outra. A lei penal ela tem que seguir a lei processual e a competência ela é dada pela Constituição. Então a competência seria das varas federais do Distrito Federal. Então se tem uma pessoa presa ilegalmente numa vara, ela tem o direito de recorrer. Agora, como não se sabe por que o Supremo tomou para si, essas pessoas não têm ninguém para recorrer. Deu para entender a explicação? Esse é estado de exceção. Essas pessoas não têm para quem recorrer. A prisão está ilegal. Qual é o remédio da prisão ilegal? O habeas corpus. Aí no STF tem uma súmula que fala não se concede habeas corpus por prisão decretada por ministro do STF. E olha que coisa curiosa. Estamos vivendo um estado de exceção sem que ele, na sua configuração de estado de defesa ou estado de sítio, tenha sido apreciado no tempo hábil pelo Congresso Nacional. Porque tanto um quanto o outro tem que ser apreciado em 5 dias. No primeiro caso, você pode colocar o estado de defesa e depois é apreciado, você faz o relatório daquilo que você vai utilizar, exatamente para que não haja um desrespeito às cláusulas, aos princípios, àqueles direitos fundamentais. Sim. Se tiver que fazer, tem que estar individualizado. Eu vou fazer tal coisa por essa razão. E tem que estar listado tudo. Aí o que vai ocorrer? O Congresso tem 5 dias para votar. Se o Congresso autorizar, mantém. Se não autorizar, acaba. Já no estado de sítio, não. Antes de fazer qualquer ação, você tem que mandar para o Congresso Nacional. E
dito, explicado, esclarecido a razão do estado de sítio. Aí o Congresso, se autorizar, é que começa. O que foi feito? Fizeram tudo, não foi decretado estado de defesa, não foi decretado estado de sítio, fez como se tivesse sido feito. E ali foi estourado. O Flávio Dino fez a crítica do regime militar, da ditadura que começou em 64, mas lá pelo menos eles tiveram a decência de represar direitos fundamentais através de atos institucionais. Exato. Aqui nós estamos sofrendo a consequência de atos institucionais sem a delicadeza da institucionalização do ato. Olha que coisa curiosa, eu entrevistei uma personagem que acompanhou aquilo de perto. Sabe por que eles falavam a importância do ato institucional? Por ninguém está defendendo qualquer ruptura da democracia. Pelo amor de Deus, só estou tentando explicar. O que ele dizia? Nós precisamos colocar o ato institucional para não criar insegurança jurídica. Por mais que isso seja meio estranho, mas pelo menos eles tinham um pilar de dizer assim, tem que ter algo em que se basear, mesmo esse algo tenha sido imposto. Mas, tanto que o ato institucional número 1 dizia o quê? A revolução se justifica por si própria. Mas aí foi evoluindo a escalada. Agora, um outro detalhe é que, é claro, eu não estou dizendo que as pessoas que estão presas ilegalmente não cometeram crimes. Elas são réis. Elas podem ser condenadas. Elas só não poderiam estar presas provisoriamente. E isso é ditatorial.